Olá, sejam todos bem-vindos a mais um cbnagro.com.br. Conteúdo além do campo. O nosso convidado já chegou. Hoje, o nosso papo é com o Eduardo Kerbaui, diretor de Mercado Brasil da New Holland, uma das gigantes do segmento de máquinas e implementos agrícolas. Ô, Eduardo, bem-vindo, prazer tê-lo conosco. Muito obrigado por nos atender, hein? É isso, Gelson, é um prazer enorme estar aqui com vocês e todo mundo da CBN Agro, é um prazer enorme e muito obrigado aí pela oportunidade de estar junto com vocês. Eduardo, o agro brasileiro está bombando. O segmento de máquinas e implementos agrícolas, idem? Olha, o segmento, a gente não tem do que reclamar, não podemos nos reclamar. Sobretudo, Gelson, quando a gente olha o contexto, onde que a gente está inserido, né? O agricultor, por mais que o preço da commodity esteja num nível bem interessante, por mais que o agro não tenha parado, e o agro realmente não parou, por mais que as exportações agrícolas não tenham parado, continuaram no mesmo dessa pandemia, o agricultor está inserido numa sociedade e ele tem aquele receio do seu vizinho estar vivendo as restrições dessa pandemia, e eu acho que é esse receio que ele está vivendo, do ambiente que ele está vivendo, das dificuldades que ele está encontrando nesse convívio da sociedade em meio da pandemia, que está impedindo a gente de falar que vai bombar ou vai estourar a boca do balão. Hoje, Gelson, eu te digo bem transparente, a nossa previsão é fazer um pouco a mais do ano passado. Então, eu não diria bombando, mas sim, vamos fazer um pouco melhor a nossa perspectiva hoje, e eu digo hoje porque ao longo dos últimos 6 meses foi muito conturbado, mas a visão que nós temos hoje é que o agro, sim, ele não parou, e na máquina agrícola ele tem uma previsão aí de aumento de entre 0% e 10%, pelo menos fazer igual do que nós fizemos no ano passado, sim, tá, Gelson? Eduardo, eu estou aqui com um número global e daqui a pouco eu quero entender também como esses números se encaixam no contexto da realidade da New Holland, que eu repito, é uma das maiores do segmento. Segundo a Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da ABIMAQ, de janeiro a junho desse ano, o segmento de máquinas e implementos agrícolas faturou 8,8 bilhões de reais, ou seja, o agricultor brasileiro investiu 8,8 bilhões de reais na aquisição de novos equipamentos. Aumento de 6,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Na New Holland, vocês perceberam esse aumento? Tangibilizaram também esse crescimento, Eduardo? A gente também percebeu esse aumento ali, seja na parte do atacado, do varejo, e aí, Gelson, eu me explico o que é o atacado, né? Dentro do modelo de negócio das montadoras, das fabricantes de máquinas agrícolas, nós trabalhamos muito no modelo de negócio com os nossos concessionários, né? Então, nós monitoramos desde a venda nossa para o nosso concessionário, seja do concessionário ao cliente final. E a gente veio, sim, monitorando. Foi a surpresa boa, eu posso dizer que foi uma das poucas surpresas boas que a gente vê este ano. As vendas vieram crescendo e a New Holland, felizmente, ela conseguiu acompanhar esse crescimento nas vendas e ganhar também a participação de mercado, né? Hoje a gente tem uma participação de mercado bem interessante, nós temos um portfólio de produto completo na parte de maquinária agrícola, trabalhando toda a parte de mecanização, e a gente vê um crescimento não só em uma faixa de produto ou um tipo, mas sim todo o leque ali, a gente consegue acompanhar esse crescimento aí nas vendas, sim. Esse segmento não é para garotos, né, Eduardo? E o Brasil, como não é um país para amadores, eu imagino que produzir, fabricar máquinas, implementos agrícolas e disputar a fatia de mercado em nível de Brasil seja algo extremamente desafiador. É isso, Eduardo? É desafiador, é apaixonante também, Gelson. Uma vez que você entra, você vê ali trabalhar com a agricultura, você ali aqui na CBN Agro, aqui você vendo, eu acho que tem sempre uma coisa a mais, tem uma paixão a mais que leva a gente a trabalhar nesse segmento belíssimo que é a agricultura, sobretudo aqui no Brasil, né? Desafio de trabalhar aqui no Brasil. Você disse, o Brasil não é para amadores. Concordo em gênero, número e grau ali. Eu acho que a gente está sempre sendo desafiado das mais diferentes e inimagináveis. Eu acredito que quando, no final do ano, aqui a empresa, quando a gente estava fazendo o orçamento para o ano de 2020,
eu te garanto, ninguém acertou nada. Ninguém conseguiu prever onde que a gente ia estar e como que a gente ia estar reagindo, né? Quais são os segredos ali para... Qual que é o segredo, né? Dos fabricantes. E aí eu não puxo a sardinha somente para a New Holland, eu falo de todos os fabricantes. A gente consegue manter um bom nível de profissionalismo, de atualização, de trazer tecnologia nova, tecnologia que está lá fora, ser inovador. Eu acho que os fabricantes de máquinas agrícolas eles conseguem atender bem as demandas do agricultor brasileiro. Desafios? Muitos. Pontos positivos ali, pontos que ajudam ali. A nossa rede de concessionário distribuída no Brasil inteiro. Agricultura, maquinário agrícola, você precisa... O teu maior parceiro no momento do plantio, da colheita, na hora que você precisar de qualquer coisa, qualquer ajuda, vai ser o seu concessionário para dar um suporte, uma assistência. Então, uma rede de concessionários forte. Experiência. Esse ano aqui, para você ter ideia, Gelson, esse ano aqui de 2020, a gente comemora 45 anos da fábrica da New Holland aqui em Curitiba, ou seja, a presença da fábrica no estado do Paraná, 45 anos, então não é ontem que a gente começou. Nós temos concessionários com 45 anos de casa já também. Então, quase meio século de presença no mercado. Exatamente. Isso não é pouca coisa, né? E a marca New Holland, esse ano a gente comemora 125 anos. Então, eu diria que a experiência é um dos fatores predominantes. Ter uma rede de concessionários muito forte, o portfólio, saber trabalhar. A agricultura do Brasil é extremamente competitiva. Nós produzimos as commodities agrícolas, nós produzimos, isso eu falo sem dó, sem medo, sem receio nenhum. Nós somos extremamente competitivos porque a gente não tem medo para trabalhar e não tem medo de adotar novas tecnologias. Então, eu acredito que isso é um pouco a receita do sucesso do Brasil, seu agro, e do fabricante saber. Se ele souber trazer toda essa tecnologia disponível no mundo para a agricultura, é o que vai levar a uma maior produtividade em produção de grãos para o nosso cliente. A propósito, Eduardo, segundo o IBGE, o Brasil tem mais de 2 milhões de máquinas e implementos agrícolas. É máquina à beça. E a gente está vivendo um momento de forte tecnificação, muita tecnologia. E aí eu quero que você nos diga se nós estamos... Você citou no início da resposta passada a preocupação dos fabricantes brasileiros, em especial da New Holland, de manter o patamar de tecnologia com que tem no mercado internacional. Hoje, a gente compete em pé de igualdade com máquinas e implementos em relação ao mercado exterior, Eduardo? Como é que você posicionaria o nosso mercado hoje? Em termos de... Falando um pouquinho da primeira parte ali da pergunta, ali, Gelson, quando você menciona ali espaço para mecanização e espaço para indústria, né? Mecanização, pensando assim, a quantidade de tratores por hectare, a gente vem crescendo muito. Então, é Modern Frota. O que é Modern Frota, no final das contas? Modernização da frota, trazer mais... Eu acredito que tem pouco maquinário agrícola, tem espaço para bem mais. Não é só por isso que eu vendo ali maquinário agrícola. Dá para chegar aos 4 milhões de máquinas. Dá para chegar ali, tem espaço para a gente... Mas, brincadeiras à parte ali, Gelson, o que eu te falo? Quando você pega um país mais estável, sem tanta área de expansão, a quantidade de tratores por hectare, se a gente for fazer uma média, vou dar um número de referência aqui, seria um trator para 50 hectares. Vamos colocar essa média aqui num país que é limitado, onde já está extremamente saturado. O Brasil está mais para um trator para cada 100 hectares do que para um trator para 50 hectares. Então, tem muita coisa ainda, tem muito espaço em termos de mecanização, de trazer mais produtos. Desafio que a gente tem, aí seguindo para a segunda parte que você menciona, o que a gente tem de desafio de tecnologia, estamos devendo alguma coisa? Sempre bem sincero, bem transparente. O que a gente está devendo é na parte de conectividade, a gente está devendo na parte de integrar os dados e a gente está correndo atrás disso. Estamos parados? Não, estamos correndo atrás e estamos com iniciativas muito boas. Depois eu até queria comentar com você. Por favor. Mas o que eu falo para você? O nível de tecnologia de um trator, de uma colheitadeira que a gente vende, que a gente comercializa, nós e os concorrentes também, você tem disposição, você consegue monitorar. Está ligado, não está ligado? A rotação, velocidade de trabalho, se está na velocidade ideal, o consumo de combustível, se está utilizando toda a força, se está trabalhando bem, se está com algum problema. Enfim, o monitoramento não é um problema. Correto. O que é o problema hoje? É você tirar aquela informação que está lá num dashboard, num painel de controle ali do trator, da colheitadeira, para uma pessoa e trazer isso
para o seu escritório, para o escritório do proprietário da área, para o gestor da frota, para o gestor O da que, aliás, é um manutenção. tesouro na estratégia, no planejamento da propriedade e do desenvolvedor e de toda a cadeia envolvida, né, Eduardo? Corretamente, corretamente. É ali que você vai ver se você está. Se você quer plantar soja, você sabe ali, você quer plantar, vamos plantar aí na velocidade certa, aí, 7 km por hora. Como é que você vai saber se você plantou aquele talhão da tua área a 7 km por hora, que era a velocidade ideal, recomendada, onde você ia ter uma boa distribuição, que a tua soja. Como é que você vai ter certeza que a pessoa que foi lá plantar não plantou a 10, a 20, a 20 é muito, mas a 10 ou a 3, você tirou o máximo do teu equipamento ou não? Você vai precisar de monitoramento. E esse monitoramento, o acesso à informação, tirar a informação de um trator é fácil, é relativamente fácil, vamos colocar dessa maneira ali, né? Agora, como é que trazer isso em tempo real ou com um pequeno delay é o grande desafio. Para isso, tecnologia nós temos. O que está faltando, então? Qual que é o delay ali do Brasil? É a parte de conectividade. Então, o que eu destaco? Não só a New Holland, mas também como outros fabricantes do mercado de máquinas agrícolas e também operadoras de telefone, também a Trimble, você destaca ali a Solifintec, você destaca a GCO, a Jacto, além da New Holland, você vê que todos nós se juntamos numa iniciativa que é o Conectar Agro. Qual que é o grande... E isso eu não sinto nenhuma vergonha ou medo de falar dos concorrentes, a gente trabalha junto com a mesma iniciativa, que é de promover a conectividade dentro do campo. São parceiros nossos para essa iniciativa de melhorar a conectividade. Hoje, a gente tem ferramenta ali, Gelson, a gente vende um maquinário, um modem conectado, coletando todas as informações e trazendo para a tua tela do computador. A única coisa que eu te peço, um sinal de celular, 3G, 4G, você buscar informação. Aí o bicho pega. Europa, Estados Unidos. Europa e Estados Unidos, a gente sabe que é fácil você estar conectado em qualquer lugar. No Brasil ainda tem muito espaço. Vamos ser otimistas aqui, vamos ser o vendedor, tem muito espaço para crescer. É ali que a gente tem que trabalhar. É ali que a gente está um pouquinho atrás. E eu acho que tem muito benefício, não só para o agricultor, Gelson, mas também para a sociedade em geral. Imagina a quantidade de escolas rurais, a quantidade de cidades, pequenas cidades, propriedades, habitantes, estradas que você consegue conectar, viabilizar acesso à internet, acesso ao mundo, né, com isso daí. Então, essa é uma das iniciativas que a New Holland, junto com a Case e com todos os outros parceiros dessa iniciativa, que a gente está correndo atrás. E a gente acredita bastante que vai ser o caminho que a gente tem que trilhar aí aos próximos anos. Ô, Eduardo, esse tema é apaixonante. Há alguns dias passou por aqui, nesse mesmo espaço, o Fernando Martins, que é uma das maiores autoridades do Brasil em agricultura digital, e ele falava da expectativa de todo mundo, né? Há uma enorme expectativa para a chegada do 5G, né? Que, enfim, poderá oferecer as velocidades que nós tanto queremos, oferecer coberturas melhores. O segmento está de olho no 5G, está se preparando para isso, porque o 5G já é uma realidade na Europa, em algumas regiões do mundo, onde a agricultura também é forte. Como é que a New Holland olha para o segmento tecnologia, e aí estou botando 5G no balaio? Olha, eu diria o seguinte, ali, Gelson, antes de você... Concordo, tem que chegar no 5G, concordo. Concordo também que todo mundo tem que correr. Mas antes de começar a correr, você tem que começar a andar, e antes de começar a andar, você tem que começar a engatinhar, e antes de engatinhar, você vai ter que começar a se mexer. Em termos de conectividade no Brasil, a visão um pouco que eu tenho, e de várias pessoas ali que eu conheço, que eu vivo, a gente está engatinhando para começar a andar, para chegar lá na frente para correr. Antes de ir para a corrida em si, do 5G, o 5G vai trazer oportunidades belíssimas. Hoje, o que a gente deveria focar? 4G, 700 MHz, com acessibilidade, comunicação. Antes de chegar lá na ponta, vamos tentar só fazer o básico, fazer o nosso dever de casa aqui. Conseguir ligar, conseguir ter o mínimo de acesso de informação. O futuro, fica difícil da gente imaginar, mas começando ali, fazendo a nossa parte ali, conectando todos, não dando não precisa dar de cara, precisa parar tudo e fazer 5G. Vamos fazer a nossa parte. Eu acho que você trazendo uma conectividade 4G,
para uma área que não tinha nada, estava isolado do mundo, é um grande salto, é um grande avanço. É claro, de 4G para 5G você melhora X, Y, Z de velocidade, de transmissão de dados, mas às vezes nas pequenas coisas básicas que você consegue dar um grande salto aí na evolução. Essa é um pouco a visão que eu tenho ali. Muito bacana. Eduardo, vamos falar um pouco mais ainda sobre esse processo de mecanização, que em especial no primeiro semestre desse ano, foi muito aquecido pela oferta do consórcio. E eu capturei aqui um dado bem bacana. O consórcio New Holland, por exemplo, Certo? no primeiro semestre, entregou 258 milhões de reais em novas cotas. Bateu a meta no primeiro semestre. Fala para a gente da estratégia do consórcio nesse processo de mecanização e atualização do maquinário, Eduardo. Olha, consórcio New Holland ali, nós trabalhamos no consórcio, nós temos uma administradora específica ali cuidando da gestão do nosso consórcio New Holland. A gente não começou ontem. Todos os números que você vê vêm de uma história ali, Gelson, que são mais ali desde o final dos anos 90 que a gente vem trabalhando forte com o consórcio. Com uma administradora ali robusta, forte, competente, que conhece, que nos ajuda a trilhar esse caminho. Nós temos uma quantidade de cotas que vem evoluindo ano após ano. Eu estava falando com o Mariton, o Moraes ali, ele é o responsável comercial ali do consórcio New Holland. Quando começou a crise, Gelson, eu cheguei para ele e falei: e aí, Gelson, Moraes, o que você está esperando aí? Ele falou: Eduardo, não sei como é que vai ser, não está difícil, não estamos conseguindo prever nada, está uma cortina de fumaça. E recentemente eu falei com ele, falei: e aí, Moraes, como é que está a coisa aqui? Ele falou assim: olha, estamos indo bem. Para aquilo, eu acho que também nós aqui na parte da parte de maquinário, aquilo que nós esperávamos, tanto na parte de venda de consórcio como venda de máquinas. Sendo bem sincero ali, Gelson, a gente chegou a prever uma queda drástica e nos últimos 4 meses a gente veio revendo expectativa. Isso não foi diferente no consórcio. O consórcio, a grande vantagem dele, uma garantia de fábrica, garantia do produto, a garantia, ele é um produto extremamente democrático, ele conta com menos burocracia, uma facilidade de acesso, a força, ele está inteiramente ligado ali com a nossa marca New Holland, faz parte, acho que até o último, nós fazemos várias, os sorteios, lances, as várias, todo mês ali na parte de sorteio de cotas, a última eu participei, é um time dedicado, eu diria que um dos grandes sucessos, de novo, volta ali a parte da experiência, trabalhando mais de 20 anos com isso, com esse mercado, e também diria ali da gente ter uma estrutura robusta com pessoas e com processos bem definidos ali. Ele vai continuar sendo uma ferramenta. É difícil a gente chegar a explicar para um gringo ali que vem de fora e a gente querer explicar o que é o consórcio. Eu tenho dificuldade, eu não consigo. Sério? Pelo menos sincero, chega alguém de fora e fala: olha, eu tenho essa parte, esse consórcio que representa um bom percentual do meu faturamento total, me ajuda bastante, é uma ferramenta consolidada. Eu tenho uma dificuldade de explicar para o estrangeiro que chega, mas uma coisa eu sei, Gelson, isso é uma excelente ferramenta para a gente. É mais uma ferramenta financeira que vai permitir vários agricultores acessarem crédito que, de outra forma, ou seria um pouco mais caro ou teria uma burocracia ali que o nosso cliente não precisa. Okay? Correto. Ô, Eduardo, a propósito de crédito, de movimentação financeira, qual que é o papel do banco? Vocês têm um banco, né? A New Holland tem um banco. Qual que é o papel do banco, da instituição banco próprio, na sua estratégia de mercado? Não podemos falar somente do consórcio ali como ferramenta financeira. O CNH Capital faz parte do grupo da CNH Industrial. Ele é o banco da New Holland, e ele é uma parte vital ali da nossa operação. Por um lado, nós temos o consórcio, por outro lado, nós temos ali faturamento direto, mas a grande maioria das operações são junto com o nosso banco, o banco da New Holland. Qual que é a grande vantagem? O banco da fábrica, e você tem uma agilidade bem maior comparado com qualquer outro banco, qualquer outra operação. Essa a nossa proposta de valor, é essa. Você está junto com a fábrica, conhece junto com o concessionário, junto com a fábrica, conhece da operação, conhece do métier, e uma agilidade bem maior comparado ali com seus concorrentes. E está sempre o nosso parceiro ali.
Deixa eu voltar um pouquinho na nossa conversa, há aproximadamente 15 minutos atrás, quando a gente falava sobre a densidade do mercado. O que é a estratégia da New Holland para garantir mercado, Eduardo, nessa competição de altíssimo nível que a gente vivencia já no mercado de máquinas e implementos agrícolas? Qual que é o fator que você usa como diferencial para convencer o seu cliente a levar a New Holland e não levar outra marca? Olha, uma boa pergunta, Gelson. O que eu diria, destacaria é o seguinte: atender o mercado brasileiro é um desafio, é o mercado continental. Tem 4.000 quilômetros de norte a sul, 4.000 quilômetros de leste a oeste. Você tem vários biomas, várias culturas, você tem vários também clientes, agricultores, pequeno, médio, grande, monocultura. Você tem várias culturas que precisam de um aporte tecnológico enorme, aporte financeiro enorme, culturas que não requerem tanto aporte tecnológico, tanto investimento inicial, enfim, é eclético. Qual que é a marca, a receita, um dos componentes da receita de sucesso a marca, para ela trabalhar nesse ambiente, ela tem que atender a todos, a gregos e troianos, a fabricantes, a clientes que estão buscando fabricantes de máquinas agrícolas que estão pensando no custo de aquisição, tem que atender os clientes que estão pensando que vão querer operar uma máquina de milhões e milhões, operar ele pessoalmente, utilizar toda a tecnologia possível, garantir, colher o máximo, o mais rápido possível. Enfim, qual que seria a receita? O que a gente pode diferenciar? Quando a gente fala de colhedoras, a New Holland tem uma participação importantíssima. De cada 3 colhedoras ali vendidas no Brasil, colhedoras de grãos, uma é da marca New Holland. Para atender colhedoras no Brasil, a gente não atende com um modelo, não. A gente atende hoje, a gente está atendendo ali com 7 modelos e brevemente aí a gente vai ter mais novidades. A gente não deixou de investir. O que você deve ter de terreno diferente é uma loucura, não é, Eduardo? Terrenos diferentes, tamanho de área, inclinação, a plataforma, o tamanho da plataforma que você vai conseguir. Tem área que você não consegue colocar uma plataforma de 50 pés, 45 pés, tem área que você vai ter que trabalhar com 17. E aí você vai encontrar cliente que eu consigo trabalhar na minha área só com uma plataforma de 25 pés, mas sabe de uma coisa, Gelson? Eu quero a mesma tecnologia daquele agricultor que comprou uma colheitadeira enorme, e coloca uma plataforma de 45 pés. Eu quero a mesma tecnologia. Então, esse é o desafio. É como se você tivesse que oferecer o grande desafio hoje é oferecer o mesmo pacote tecnológico, independente do tamanho da operação do cliente. Eu acho que esse é o desafio que os fabricantes de maquinária agrícola estão aí. Não temos, acho que seria o grande erro, oferecer tudo do bom e do melhor em termos de tecnologia somente para as grandes máquinas, para as grandes áreas. Acho que o Brasil é maior que isso. O Brasil tem muito mais que isso. É muito maior que isso. A sua fala, Eduardo, vai muito ao encontro. Em fevereiro, um pouco antes da pandemia, eu tive a oportunidade de conhecer o Rafael Piotto, que é o presidente, vocês chamam de vice-presidente da Operação New Holland, correto? E o Rafael mostrou muita preocupação. A New Holland é uma empresa, é um grupo muito comprometido em entender as necessidades do seu cliente. Quer dizer, é muito mais do que só fazer negócio, né, Eduardo? É entender como é que, do outro lado, você vai poder satisfazer a necessidade e o desejo desse agricultor. Para a gente já arredondar a nossa conversa, Eduardo, e aí eu quero de novo pegar uma carona nos seus 20 anos de experiência de New Holland. O que você imagina que seja o próximo passo, o próximo estágio? O que nós teremos ou ainda temos de surpresas e novidades reservadas para esse mercado? E aí vamos projetar num pós-pandemia, vamos olhar para uma realidade. Eu odeio o termo novo normal, eu tenho tentado empregar mais a nova realidade. O que você imagina que vai ser o mercado dessa nova realidade? Quais serão os desafios ali que a gente vai ter? Falando um pouquinho ali dentro da marca, um dos grandes desafios, a gente vai ter que completar a nossa oferta de produto em alguns setores. A gente vem trabalhando forte para isso. Hoje a gente tem um portfólio bem completo em colhedoras, em tratores, e a gente vem trabalhando forte na parte de pulverização, na parte de plantio.
A gente quer, a gente tem a nossa visão um pouco, Gelson, é que o agricultor ele tem que vir para trabalhar com a nossa marca, trabalhar com o nosso concessionário, ele tem que ter um portfólio completo, a gente trabalha com essa visão. Falando um pouco do desafio de mercado, eu não posso deixar de falar da conectividade. Eu acho que quanto mais fácil tiver as informações dentro do celular, na palma da mão, mais fácil vai ficar a tomada de decisão. Eu acho que é aí que vai ser o grande desafio, quão rápido nós vamos conseguir conectar tudo que tem, a internet das coisas, quão rápido a gente vai conseguir extrair o máximo do maquinário agrícola. Queira ou não queira, Gelson, o valor da máquina agrícola dentro da operação ali é um valor alto, e eu acho que o nosso dever é trazer, que dá todas as ferramentas para que o nosso cliente, para que o nosso agricultor consiga extrair o máximo dela. Saber quando está consumindo, saber se está na velocidade certa, saber se ele está extraindo o melhor em termos de performance, saber se ele pode reduzir seu custo fixo para que a sua rentabilidade seja melhor. Para fazer isso, volta aquilo que eu tinha mencionado um pouco antes, conectar. Conectar o maquinário, eu acho que vai ser uma coisa que a gente não vai conseguir evitar. Tem uma nova geração de agricultores chegando, né? Tem um processo de sucessão familiar muito bacana em curso na agricultura. Tem muito jovem, né? O Fábio Mizumoto contou para a gente aí desse processo dinâmico em que os mais experientes estão dando lugar aos mais novos. A New Holland se atenta para esse movimento, Eduardo? Sim, estamos sempre de olho. E eu te falo um pouco, essa parte de sucessão, a gente acompanha com os nossos clientes e cá entre nós também, Gelson, até mesmo com os nossos concessionários. Lembrando, nós temos mais de 200 lojas, 200 concessionárias distribuindo no Brasil. E a gente também, lidando com eles, a gente começa a ver essa parte de sucessão do filho começando a ocupar o lugar do pai. É um dos grandes desafios que você tem hoje, que você vê no empresário, no agricultor. Conversar com o pessoal novo, a facilidade que eles têm com tecnologia, aquilo que a gente tinha que explicar, ou porque não conhecia, não é porque tinha algum problema, mas porque não conhecia, era uma tecnologia nova. A nova geração já chega jogando, já sabe. Talvez tenha alguma dificuldade ou falta de experiência em qual é a melhor forma, como lidar aqui, mas a adoção de tecnologia, eles não têm medo, receio nenhum, e eles sabem, eles têm muito bem claro na cabeça deles que se eles quiserem tirar, o pai também sabe disso, mas se o filho sabe, já está pondo para executar, mas que se eles quiserem tirar mais da área deles, não vai ser com uma nova semente, uma variedade de semente mágica, ou um insumo mágico, ou qualquer coisa mágica. A maior produtividade da área dele e pode comprar novas áreas. É cara a terra. Então, como que ele vai tirar mais? Tecnologia, adoção de tecnologia. E eu acho que esse é a grande facilidade, a grande porta de entrada e onde que essa nova geração tem que explorar. Com relação ao desafio de conviver com os pais, de fazer esse processo de sucessão, Gelson, eu acho que isso tem em todos os níveis e em todos os negócios. É bonito e ao mesmo tempo desafiador você ver o pai trabalhando junto com a filha, junto com o filho, passando esse negócio. Ou não precisa ser o filho ou filha, mas fazer esse processo de sucessão, tem profissionais treinados para isso, é sempre desafio, mas o que vai trazer de vantagem para eles é a facilidade da tecnologia, porque a tecnologia ele vai usar ali na frente para tirar mais da área dele. Certeza. E você matou a charada, Eduardo, porque essa nova geração, muito mais antenada com tecnologia e com a modernidade, bota uma pressão positiva sobre o parceiro fabricante, né? Eles estão querendo sempre mais, exigindo muito mais, e eles sabem o que eles querem, como eles querem cobrar. Ô, Eduardo, para a gente fechar aqui, pandemia, a gente teve uma conversa tão produtiva, não posso deixar de citar esse fenômeno que mexeu com a realidade em escala global. Especificamente aqui no nosso contexto e a partir do olhar de mercado, as feiras, elas sempre foram uma estratégia muito poderosa, né, do segmento, de ir ao encontro do produtor, do revendedor, apertar a mão, trocar ideia, olhar nos olhos. Isso não tem preço, é uma experiência incrível. As feiras estão fazendo falta no negócio ou a gente já sublimou e encontrou alternativas para suprir a ausência enquanto elas não retornam?
as feiras agrícolas a gente sente falta, sobretudo, a parte de lançamento, comunicação em massa de algum novo produto. Em termos de negócios, aquilo que acontece, que era concentrado em 3, 4, 5 dias, que era a feira agrícola, onde tinha aquele aporte de negócios, o que a gente pôde ver muito pelo mercado, que vem se mantendo a mesma coisa do ano passado, que a gente conversou antes, aquilo que era concentrado em 4, 5 dias, no final se diluiu naquele mês inteiro, que era aquele período de compra, de aquisição. Formas de trabalhar, Gelson, bem direto ao ponto ali. Vi várias feiras agrícolas digitais. É uma coisa que ninguém, não tem um expert, não é que a gente chegou ali e falou assim, em março, e falou assim, vamos contratar o maior expert em feira digital. Não existe essa pessoa. Pode procurar aí, se alguém falar que a gente está aprendendo fazendo, né, Eduardo? Aprende fazendo. Aprendemos, como muitas feiras estão aprendendo. Eu não vou destacar aqui, mas a gente participou, eu não vou falar quais, mas a gente viu uma crescente em termos de organização de feiras digitais. Não sei te falar, não quero arriscar que isso é o futuro ou não, mas o pessoal está se organizando cada vez mais nas feiras digitais. É interessantíssima a forma, o aporte e a atenção. Eu vi concessionários, cooperativas organizando feiras digitais e que eu te falo, ao redor do Brasil, que eles conseguiram um faturamento maior do que o ano anterior, quando era físico. O evento presencial. Mas também viu o contrário também. E logo no começo da pandemia, eu vi feiras que tentaram ir para o digital e acabaram não foram tão felizes ali com a iniciativa. Está em amadurecimento. Eu acho que é um processo de aprendizagem e o mercado vai se ajustar daqui a pouco ali. Caminha para o modelo híbrido, na sua opinião, Eduardo? Eu sou muito nessa. Eu sei que você não gosta de falar ali do novo normal, ali já sou, mas nessa época de novo normal, tá todo mundo. Você vê muita empresa, muita gente falando que vai ser. O futuro vai ser 100% assim, o futuro vai ser 100% assado. Eu não sou tão radical ali nesse ponto. Eu acho que apareceu várias oportunidades de sinergia e economia. Isso não tem a dúvida. O agricultor, na hora que ele tiver, tem agricultor que vai querer apertar a mão daquele lá que fala, na hora que eu tiver que regular minha plantadeira, na hora que eu começar a plantar e eu que precisar ajustar, eu quero apertar a mão da pessoa que vai me ajudar a ajustar. Ele vai querer fechar o negócio. Então, o contato físico acho que não vai sumir, não vai desaparecer. Híbridos, sim, eu acredito que vai migrar, os canais de comunicação vão ser mais ecléticos, não vai ficar só em uma. Mas o nosso cliente quer saber quem que vai estar do lado dele na hora que o bicho pegar. Eduardo Kerbaui, pronunciei direitinho o sobrenome, Eduardo Kerbaui, diretor de Mercado Brasil da New Holland Agricultura. Eduardo, muito obrigado por esse papo incrível, pela gentileza da sua contribuição aqui com o nosso projeto. Eu espero pela oportunidade de encontrá-lo pessoalmente numa dessas feiras, num desses eventos. Boa sorte, que seja um segundo semestre tão incrível, focado, com muita resiliência e resultado quanto foi o primeiro para vocês aí da New Holland, tá? Gelson, muito obrigado e um abraço a todos daí da CBN Agro. É um prazer estar aqui com vocês e muito obrigado pela oportunidade e sucesso para todo mundo, que a gente merece.